Agora, nesse sexto episódio, vamos nos aprofundar na análise do espectrograma. Você já ouviu falar no impacto da reserva neuronal do paciente no espectrograma? Fique aqui comigo que você vai entender este conceito. Neste episódio, nós vamos falar sobre coisas interessantes em relação ao espectrograma, citando vários exemplos que vão marcar ainda mais a nossa atividade. Vocês podem observar que nós temos aqui um paciente onde ele estava inicialmente num plano adequado, superficializou e depois nós colocamos novamente em plano, mostrando exatamente a hipersincronização alfa e observando o espectrograma, vocês podem ver que depois que ele superficializou, nós aumentamos a dose, a hipersincronização ficou um pouco preta ainda, e depois nós ajustamos essa dose para manter o slow delta e hipersincronização alfa. É importante vocês observarem que durante o despertar houve uma redução na amplitude ou nas potências, porque ele, na superficialização, tende a ficar com uma frequência mais rápida e uma amplitude menor. E aí eu queria traduzir aqui para vocês uma coisa interessante. Quando a gente falar em amplitude, vocês podem imaginar que seria a potência. Quanto maior a amplitude, maior também a potência. Ou seja, quando ele despertou, as amplitudes diminuíram, as potências diminuíram. Quando nós colocamos em plano com hipersincronização alfa, as amplitudes aumentaram, as potências também aumentaram. Essa é uma explicação, muitos colegas perguntam sobre o que é que significa amplitude, e eu digo sempre que a amplitude ele pode se relacionar com a questão da potência. Neste outro exemplo, nós temos um paciente onde a utilização do anestésico inalatório estava excessiva, vocês observam à esquerda, com o aumento de θ, e depois houve esse ajuste com redução da dose do agente inalatório, e aí nós transformamos o espectrograma que tinha o fio-in em um espectrograma com slow delta e θ, mantendo um plano adequado de anestesia. Ou seja, o espectrograma, ele orientou para que nós tivéssemos nesse estudo, ou nesse caso, um direcionamento relacionado à dose, ou seja, a redução de dose de agente inalatório. Nós temos aqui dois espectrogramas que são diferentes, mas eu queria frisar a questão do CEF, ou seja, a frequência de borda espectral 95%. O que é a frequência de borda espectral 95%? É a frequência na qual nós temos 95% das potências abaixo dela e 5% das frequências acima dela. Neste caso, e eu trouxe para que ficasse bem fixo, que nós não podemos nos orientar durante a anestesia apenas pelo CEF, porque ele significa o quê? Deslocamentos de potência. A análise da qualidade do espectrograma é completamente diferente, porque nós podemos ter espectrogramas completamente diferentes e CEFs iguais, como é exatamente esse caso onde vocês observam aqui. Nós temos dois CEFs iguais, mas espectrogramas com densidades de potências completamente diferentes. Do lado esquerdo, um paciente que faz hipersincronização alfa, tem um fio-in, tem uma boa reserva neuronal, e do lado direito, um paciente que tem uma baixa reserva neuronal e que, inclusive, tem uma taxa de supressão de 51. Ou seja, se eu fosse me basear apenas pelo CEF, eu não estaria dando essa observância na qualidade do espectrograma para saber que um paciente está bem e o outro paciente tem uma reserva neuronal muito ruim. Esse é um ponto importante já de destaque em relação à correlação de CEF e o que é o espectrograma. Mostrando novamente para deixar fixado, um paciente com uma boa reserva neuronal que faz hipersincronização alfa e tem um slow delta. E o EEG bruto mostrando um predomínio de atividade alfa, com um bis normal.
Para exemplificar melhor, nós temos aqui 2 bis com espectrogramas completamente diferentes. O espectrograma, nesse ponto aqui, ele está verticalizado, porque é o bis bilateral. Na parte superior do espectrograma, seja esquerda ou direita, nós temos o paciente anestesiado. Observando o bis do lado esquerdo, ele está fazendo hipersincronização alfa, depois desaparece a hipersincronização porque ele despertou da anestesia. Do lado direito, de quem olha, nós temos um paciente anestesiado, mas não faz hipersincronização alfa, e depois ele desperta da anestesia. Fazendo a analogia dos 2 pacientes, o do lado esquerdo hipersincroniza, o do lado direito não hipersincroniza. E as potências do lado direito, do paciente do lado direito, são todas baixas. Ou seja, é um paciente que tem uma baixa reserva neuronal. É aquele paciente onde nós temos que ter muito cuidado, tentar usar fármacos que deem uma maior proteção ao sistema nervoso, cuidado com o posicionamento do paciente. E é um paciente especial. Normalmente são pacientes idosos ou aqueles pacientes que têm algum trauma craniano ou que já têm uma baixa reserva neuronal, mesmo não sendo idoso. Outro espectrograma de paciente, esse aqui unilateral, já horizontal, o espectrograma horizontal, com baixa reserva neuronal, não faz hipersincronização alfa. Vocês observam, inclusive, que as amplitudes são muito baixas do EEG bruto e, além disso, ele tem uma taxa de supressão de 14. Apesar do bis ser normal, ele tem uma taxa de supressão de 14, mostrando aquela correlação que eu falei em episódios anteriores, de que paciente com bis normal e com taxa de supressão diferente de 0, a probabilidade de ser hipoperfusão do sistema nervoso central é muito elevada. Vocês vão entender isso em episódios um pouco mais à frente. Mas é importante que esta análise seja feita em conjunto com a taxa de supressão e a hipersincronização, que nesse caso não acontece. Alguns estudos mostram, inclusive, que os pacientes que têm uma baixa reserva neuronal, eles fazem supressão com mais frequência do que aqueles pacientes que têm uma boa reserva neuronal. Muitas vezes nós utilizamos anestésico inalatório em doses um pouco mais elevadas que o normal. Nós sabemos que o anestésico inalatório, seja isoflurano, seja sevoflurano, seja desflurano, a dose ela tem que ser titulada para manter o paciente inconsciente, até porque, se nós observarmos nesse estudo que foi feito pelo Purdom e pelo Emery Brown, nós chegamos à conclusão de que, passando de 1 can de anestésico inalatório, nós podemos ter, neste caso aqui com o sevoflurano, nós podemos ter supressão. Ou seja, se você isoladamente utilizar o que ele mostra nesse estudo, que utilizou um pouco mais de 1 can, 1,4 can do sevoflurano, que dá 2,8, os pacientes já começam a apresentar supressão por si só. Imagine utilizar 1,4 can de sevoflurano associado a outros agentes. Você, não tendo a monitorização da atividade elétrica do sistema nervoso, vai utilizar doses elevadas de agente inalatório, o paciente vai ficar fazendo supressão durante a anestesia, mas você não tem como ver e ajustar a dose do anestésico inalatório ou então dos outros agentes que estão sendo utilizados durante o procedimento. Então, muito cuidado, porque o próprio agente inalatório, com um pouco mais de 1 can, já pode resultar em supressão do eletroencefalograma. Os pacientes que são idosos ou que têm baixa reserva neuronal, eles apresentam potências baixas ou reduzidas em todas as bandas de frequência. Existe uma redução na banda alfa e uma perda da coerência, que é uma outra avaliação que o BIS também incorpora, não diretamente, mas junto ao valor que é gerado do BIS. E esses pacientes que têm baixa reserva neuronal, eles também fazem surto-supressão com mais facilidade, o que reflete a alteração no metabolismo encefálico. Vocês podem observar dessas figuras, do lado esquerdo, na parte superior,
um paciente com hipersincronização alfa e outro com baixa reserva neuronal sem hipersincronização alfa. E na figura inferior, no bis bilateral, hipersincronização alfa e um paciente que não faz hipersincronização alfa. O espectrograma tem algumas peculiaridades que nós devemos saber. Os pacientes jovens, aqui mostrado desde 2 anos de idade até os pacientes com 87 anos de idade, eles têm espectrogramas diferentes. Os pacientes com 2 anos, eles têm um aumento da atividade alfa e também um pouco de aumento da atividade teta. O espectrograma desses pacientes, eles se comportam dessa forma. À medida que você vai aumentando a idade, também vai havendo uma redução da atividade alfa, caracterizada por hipersincronização durante a anestesia. Por isso que nós observamos no idoso a ausência da hipersincronização alfa, ou uma redução importante da hipersincronização alfa. Essa redução, ela caracteriza a baixa reserva neuronal que os idosos vão tendo a partir de determinados momentos. E se esses idosos têm doenças intercorrentes, ou têm uma doença de base muito importante no sistema nervoso, a hipersincronização ela pode não ocorrer mesmo que ele tenha uma idade inferior a 60 anos. É importante essa análise da hipersincronização pelo espectrograma no bis, tanto unilateral como no bilateral. Esse estudo, avaliando 15 pacientes com idade média de 69 anos, submetidos à anestesia com propofol ou isoflurano associado ao fentanil, mantendo um bis médio de 49, existia uma faixa, mas eles mantiveram um bis médio de 49, avaliaram a correlação entre potência frontal, ou seja, hipersincronização alfa, e função cognitiva pós-operatória. E eles mostraram que aqueles pacientes que tinham uma redução da potência frontal, da hipersincronização alfa, também tinham uma função cognitiva alterada. Tanto no pré-operatório, como também na avaliação do pós-operatório, alguns evoluíram com alterações cognitivas. Ou seja, existe uma relação hoje também em pacientes, não só em relação ao delírio, com a taxa de supressão e a redução da hipersincronização alfa, como também alterações cognitivas, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Esse é um estudo mais recente, também publicado no Anesthesia Analgesia, onde eles colocam claramente que os pacientes que não fazem hipersincronização alfa são aqueles pacientes que têm uma vulnerabilidade encefálica, o que nós chamamos aqui de baixa reserva neuronal. Tá? Então, vale destacar, e aqui nós colocamos no quadrinho vermelho, né, a importância dos monitores de profundidade da anestesia que disponibilizam, como no caso aqui do BIS, análise espectral com a avaliação mais adequada da hipersincronização alfa, e o tempo total de supressão. Ou seja, essa contagem do tempo de supressão ela é fundamental porque tem uma relação direta com o delírio pós-operatório. E os pacientes com baixa reserva neuronal, tanto fazem supressão com mais facilidade, como também tem uma relação com alteração cognitiva no pós-operatório, por apresentarem já essa vulnerabilidade encefálica, ou que nós chamamos de baixa reserva neuronal. Nós temos um espectrograma na parte superior com hipersincronização alfa, e na parte inferior vocês observam um que não hipersincroniza e que tem vários episódios de surto-supressão durante o procedimento. Isso é um ponto importante que nós queríamos destacar e é importante também, frisando novamente, a análise qualitativa do espectrograma é fundamental para que nós tomemos decisões que possam melhorar o nosso intraoperatório e gerar resultados que são mais satisfatórios para o paciente. Chegamos ao fim de mais um episódio e você já está quase um expert em espectrograma, não é verdade? No 7º episódio, vamos entender a atividade eletromiográfica e o que ele representa. Te espero lá.